Amigas, caríssimos internautas, estamos abrindo mais uma live nessa noite de quinta-feira, dia 1º de 4 de 2021, e hoje vamos tratar sobre o tema simbologias e significados da Páscoa. Vamos falar um pouco hoje sobre esse tema Páscoa, e eu quero convidar cada um de vocês já para ir compartilhando aí o link no Facebook, com seus grupos de amigos e de amigas. Quando terminar a live, a gente vai estar aqui editando e colocando no canal do YouTube. Quem ainda não entrou, é lá no canal Humberto da Nóbrega Alves, canal do YouTube. Várias palestras, várias lives como essa estão lá disponibilizadas para cada um dos irmãos e das irmãs que porventura queiram refletir um pouco e analisar um pouco alguns temas importantes que abordo nessas minhas lives. E hoje vamos tratar sobre o significado e as simbologias da Páscoa. Estamos na Semana Santa, né? E vamos tratar sobre esse tema nos dias de quinta-feira santa, amanhã sexta-feira, e vamos estar aqui nessa energia boa, nessa energia positiva, cada um dos irmãos, cada uma das irmãs que já queiram colocar o seu nome aí para a oração que iremos fazer daqui a pouco, de 7 horas, iniciaremos a nossa live, mais uma live, e quero convidar todos e a todas para ficar aqui durante 1 hora refletindo sobre o tema. Coloque aí suas opiniões, os seus comentários de uma forma geral, as pessoas que vocês querem que coloquem o nome para a prece, ok? Faltam 2 minutos, eu escolhi uma música para a gente começar enquanto o pessoal está entrando aí, e eu vou colocar esta música para vocês. Deixa eu ver se ela está aqui. É uma música chamada Jesus Vive, e eu vou passar para vocês nesse momento. Vou estar aqui só escolhendo, certo? Deixa eu ver aqui. E eu vou passar para vocês agora essa música. Enquanto o pessoal está entrando aí, a gente vai colocar essa música aqui no ar para que vocês possam ir escutando. Uma música que eu escolhi especialmente para nós começarmos a noite. O nome da música é Jesus Vive, Voz da Verdade. Deixa eu ver aqui, deixa eu botar aqui. Enquanto o pessoal está entrando aí, ó, vamos escutar essa música, Voz da Verdade. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. É madrugada do terceiro dia, novo amanhecer, ao mundo começa a nascer, lá no sepulcro onde Cristo jazia. Não há mais corpo algum, o vivente entre os mortos subiu. 2 varões com roupas resplandecentes anunciam que o Mestre ressuscitou, e Maria e as que lá estavam presentes correm proclamando o que se passou. Dizem: Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Chegando à tarde daquele dia, seus discípulos se encontram no mesmo lugar, todos muito tristes pelo acontecido, esquecendo que
que havia de ressuscitar. De repente, o Mestre se faz presente. A minha paz esteja com todos nós. Veja as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. E de proclamar entre as nações que eu Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou, Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, Jesus vive, Jesus vive, ressuscitou. Jesus vive, ressuscitou, E graças a Deus, graças a Jesus, retornamos aqui mais uma vez, dando continuidade à nossa reflexão. Após essa música belíssima, o pessoal que está entrando aí já pode ir colocando suas opiniões, já pode ir colocando aí os seus comentários e os seus pedidos. Hoje, como vocês podem visualizar ali, essa parte de baixo da tela, vamos tratar sobre o tema simbologias e significados da Páscoa. O que vocês quiserem colocar aí e comentar o seu boa noite, as suas opiniões a respeito. Já está entrando aí nossa amiga Dailva. Seja bem-vinda, Dailva. Hoje a gente vai estar tratando sobre o tema Páscoa, ok? E para a gente começar, como nós sempre fazemos, nós solicitamos a todos e a todas para esse momento inicial, que é o momento de prece. Enquanto o pessoal estava entrando aí, eu coloquei essa música muito bonita, certo? Então, a gente vai ter algumas músicas por final aqui, para a gente apresentar hoje. Mas nesse momento inicial, que é o momento de prece, para você que está precisando, para você que está necessitando de auxílio espiritual, leva o teu pensamento ao Cristo de Deus. As bênçãos espirituais nesse momento possam adentrar na casa de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. Que neste momento, as bênçãos iluminadas possam estar sobre cada um de nós. A Virgem Mãe Santíssima, Rosa Mística e Divina de Nazaré abençoe. Pedimos a permissão dos mensageiros espirituais, médicos, enfermeiros, nossos guias espirituais, mais diversas falanges, que abençoe a todos os irmãos e a todas as irmãs. Que na noite de hoje possamos estar conectados com a grandeza do ser espiritual de Jesus, essa energia divina, essa energia libertadora, que neste momento a luz, a paz e todas as bênçãos espirituais recaiam sobre cada um dos irmãos, cada uma das irmãs, especialmente aqueles que estão nesse momento padecendo por algum tipo de dificuldade, quer seja material ou espiritual. Que, em nome de Jesus, cada um dos irmãos e das irmãs se sintam abençoadas e abençoados. E vamos começar, meus amigos e minhas amigas, nossa reflexão de hoje. O tema de hoje é simbologias e significados da Páscoa. Nós faremos hoje uma análise reflexiva sobre algumas simbologias, sobre alguns significados da Páscoa, fazendo uma relação importante entre a Páscoa e alguns contextos históricos da Páscoa. Vamos falar sobre a Páscoa pagã, sobre a Páscoa hebraica e sobre a Páscoa cristã, a nossa, né? E vamos fazer uma relação entre a Páscoa, Espiritismo e Jesus.
É a proposta da noite de hoje. Quero convidar a todos os irmãos a já colocarem aí o seu boa noite, fazerem os seus comentários aí sobre os temas que a gente vai desenvolvendo aí, certo? E quando chegar no final, faremos novamente a prece final, para você que está precisando, para aquela pessoa da sua família que está precisando, pode colocar seu nome aí, que no final retornaremos com a prece de agradecimento e de solicitação às entidades espirituais. Mas hoje a proposta, como eu falei, é falar sobre essas simbologias e esse significado da Páscoa. Vamos começar pelo significado do termo Páscoa. O que é que significa Páscoa? Alguns dos irmãos, se quiser, já pode disponibilizar aí. Eu vou dizer aqui o significado da Páscoa, mas você, meu irmão, já pode colocar aí. O que é que você entende por Páscoa? Qual o significado, na sua opinião, da Páscoa? Certo? Pode colocar aí na tela que eu vou colocando aqui a opinião de cada um. Mas vamos fazer uma análise, certo? Etimológica da palavra, inicialmente. Gosto sempre de pegar a palavra da sua origem e trazer para a gente compreender um pouco mais, porque através da nossa reflexão da palavra, etimologicamente, nós compreendemos muito o que é que aquilo significa. E o termo Páscoa vem de uma palavrinha uma hebraica chamada PCA, que significa justamente passagem da escravidão para a liberdade. Lembrando que temos a Páscoa pagã, temos a Páscoa hebraica e a Páscoa cristã. Em todos esses contextos, o termo Páscoa significa passagem, significa libertação, em todos esses contextos. Agora, em contextos diferentes, certo? Que a gente vai compreender daqui a pouco sobre isso. Que é uma parte importante para a gente conhecer, que são os contextos históricos. Porque algumas pessoas acreditam que só existe uma Páscoa, que é a Páscoa cristã, mas não. A Páscoa vem dentro de um contexto histórico humano que em vários momentos da história ela vai estar presente de uma forma ou de outra, não no contexto cristão propriamente dito, mas dentro desse significado de passagem. Como eu propus, a gente tem três celebrações de Páscoa, certo? Que a gente precisa compreender. Primeiro, a Páscoa pagã, que foi bem antes da Páscoa cristã, bem antes da Páscoa hebraica. A gente pode dizer que a Páscoa pagã, o próprio nome está dizendo, vem do paganismo, bem anterior, certo? Nas religiões mais primitivas. E nas religiões mais primitivas, quem for fazer um estudo histórico, minha amiga Daniela, não sei se ela vai estar por aí, ela pode falar muito bem sobre isso, que ela é doutora de ciência da religião, e ela compreende bem isso, certo? Já falou sobre isso em alguns momentos, já conversei com ela sobre essa questão da evolução histórica, religiosa do homem, né? E a gente observa que essa Páscoa pagã vem dos primórdios da humanidade, dos povos mais primitivos. E esses povos mais primitivos, eles faziam uma celebração de passagem, certo? Uma celebração relacionada aos cultos agrícolas, relacionada à agricultura, né? A Páscoa pagã, que nós estamos colocando aqui no primeiro contexto, tinha uma relação com essa celebração desse culto agrícola. Ela era uma junção de duas festividades da antiguidade. Olha só que coisa interessante, a gente diz assim, não, a Páscoa só está representada dentro de um contexto cristão. Não. Anterior a isso, nós temos a Páscoa pagã. E dentro dessa Páscoa pagã, bem anterior até o próprio movimento hebraico da Páscoa, a gente vai falar daqui a pouco, existia uma celebração de cultos agrícolas, como várias das festas que nós temos hoje em dia, que tem relação com essas festas pagãs. Se você vê assim, as festas do meio do ano, as festas até do próprio Natal, tem muita relação com os momentos de festas pagãs. E a gente vê que, como eu falei, a Páscoa, dentro desse contexto de cultos agrícolas, é uma junção de duas festividades da antiguidade. Uma primeira festividade era uma dança cultural, que era a representação da vida dos povos nômades que andavam em locais que não viviam num local fixo. Os povos mais primitivos, eles têm essa característica, e é uma dança que existia, que tinha esse contexto. Cláudia está por aí, boa noite, Cláudia, está dando boa noite. Ou seja, o primeiro contexto, a primeira atividade da Páscoa era uma dança cultural. É meu, tá? A segunda,
a segunda festa que existia, olha ela aqui. Vou entrar aqui. Tem disso, né? Ao vivo tem disso. Mas vamos lá. Primeira relação é a relação cultural, de uma dança cultural. A segunda era uma festa que existia na época, chamada Festa dos Ázimos. O que é que significa a Festa dos Ázimos? É uma festa que era dos pães sem fermento, que era justamente uma festa em homenagem aos agricultores sedentários, os nômades, para a colheita do trigo, que na época era muito comum ter essas festas de homenagem aos deuses, né, da natureza. A Cláudia está dando boa noite dela aí, ó. Boa noite. Ou seja, a Páscoa pagã tem esse primeiro contexto, é uma festa da antiguidade que existia, uma dança cultural e uma festa de culto agrícola. É o primeiro contexto dessa que nós queremos trazer. Mais à frente, nós temos a festa hebraica, que nós chamamos a festa da Páscoa hebraica, que o próprio Jesus ele participou dela. Para o povo hebreu, essa festa, ela vem significar, ela tem como significado a passagem do povo hebreu da escravidão para a libertação. Nós que sabemos, através da própria Bíblia e dos livros históricos, que os hebreus ele passou um certo período escravo do povo egípcio. E nesse momento da passagem, que teve essa passagem, começou a se cultuar a essa passagem, a essa libertação. Ou seja, a Páscoa pagã tem uma relação com essa libertação do povo hebreu que saiu do Egito para a terra prometida, a terra de Canaã. A escravidão dos hebreus, e que tem um papel muito importante, a figura de Moisés. Eu acredito que vocês estão bem lembrados. Moisés, que está lá no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é considerado como a primeira grande revelação, que coloca que Moisés teve essa dupla missão, a missão material da pregação do Deus único e a pregação da libertação do seu povo, que era escravo, para ser um povo livre, né? E dentro desse contexto, aí apareceu essa primeira Páscoa, que foi a Páscoa de libertação, que é a Páscoa hebraica. E nós temos referências do próprio Jesus, que participou dessa festa hebraica, dessa Páscoa hebraica que eu estou colocando aqui. Não da Páscoa pagã, mas da hebraica. Uma vez que o próprio Jesus era hebreu e era filho de hebreus, né? E ele participou dessa festa, né? E você pode observar isso lá na Bíblia mesmo, em Lucas, capítulo 22, do versículo 15 até o versículo 16, faz uma referência em Lucas da participação do próprio Mestre Jesus nessa festa tão importante para o povo hebreu, da libertação do seu povo. E nessa passagem de Lucas, ele diz assim, ó, eu tenho desejado, olha só que coisa interessante, tenho desejado ansiosamente comer convosco na Páscoa, antes da minha paixão, porque vos declaro que não tornarei a comer até que ela se cumpra no reino de Deus. Uma mensagem bem clara de que Jesus participou da Páscoa, e ele aqui profetiza o que ia acontecer com ele nesse versículo aqui de Lucas, que ele disse que desejava muito participar da Páscoa, que é uma tradição da sua família, da sua época, só que ele disse que, infelizmente, ele não iria participar dessa Páscoa, uma vez que iriam crucificá-lo, que é o que a gente tem aí na história, que nessa Semana Santa se traduz muito isso, essas comemorações, essas referências à paixão, morte e ressurreição de Jesus, né? Que vai para a terceira representação ou simbologia da Páscoa. Primeiro conceito, a primeira simbologia da Páscoa, a Páscoa pagã, culto agrícola. Segunda simbologia, a Páscoa hebraica, que o próprio Jesus participou, que tinha como significado a libertação do povo hebreu. Agora vamos para terceira representação do significado de Páscoa, que é a Páscoa cristã. Aqui nós comemoramos, por exemplo, essa semana, muitos dos cristãos, de uma forma geral, não só no Brasil, mas em muitos países do mundo, né? O que é que significa a Páscoa cristã? Que é a terceira representação que a gente está trazendo aqui. A Páscoa cristã representa como a vitória do Cristo sobre a morte. Olha só que coisa interessante, que foi justamente isso que trouxe como representação maior
a Páscoa, nós podemos dizer que a Páscoa significa justamente isso, essa libertação, essa do Cristo sobre a morte, que nós temos a ressurreição, que tem como significado o quê? A libertação. Olha só que coisa interessante, né, meus irmãos? Que traz todo esse contexto para a gente compreender mais. E olha só, nesse sentido, a gente observa alguns ensinamentos dos Espíritos e alguns ensinamentos que a gente traz da Bíblia, que traz esse contexto da Páscoa cristã, que eu quero também compartilhar com vocês aqui. Por exemplo, o primeiro contexto da Bíblia que nós trazemos aqui, que faz uma referência sobre esse significado da Páscoa cristã, está em João, capítulo 1, versículo 29, e que é colocada uma frase, um versículo, né, muito interessante, que diz assim: o Cristo é a vossa Páscoa. João é quem está dizendo isso. Cristo é a vossa Páscoa. E a gente pode dizer assim que essa Páscoa que ele está se referindo aqui chama-se libertação. Por quê? João, ele diz nesse versículo aqui, versículo 29, que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso é muito interessante. Aqui até assim, nas missas, você fala muito com isso, né? Tem uma parte da missa lá que fala, é o Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo, né? Eu acho que todo mundo conhece aí. Está lá em João que fala sobre isso. E João, ele coloca Jesus como esse símbolo de libertação, esse Cordeiro de Deus que foi ungido por Deus e que trouxe para cada um de nós o sentido de libertação da morte, trazendo para a vida plena. E João usou esse termo cordeiro, porque usava-se naquela época de Moisés, certo? Um cordeiro para sacrificar, né? E para agradecer a Deus. E João faz essa referência. João era hebreu. Ele coloca Jesus como esse cordeiro, mas um cordeiro divino. Um cordeiro que veio tirar esses pecados do mundo, como muitos de nós colocamos nas nossas reflexões. Jesus, esse grande símbolo, como o Espiritismo também coloca, o modelo da humanidade, né? Portanto, meus irmãos, dá-se uma ideia de que Deus, ele sacrificou Jesus para nos libertar dos pecados, né? A ideia, né? Valmor está entrando aí, uma boa noite para Valmor. E aí, Valmor, a gente está falando aqui sobre a Páscoa, já falamos aqui sobre o contexto histórico da Páscoa, falamos uma referência da Páscoa pagã, dos cultos agrícolas. A segunda referência, a Páscoa hebraica, do culto de libertação do povo hebreu do Egito. E estamos aqui na terceira significação, simbologia da Páscoa, que é a Páscoa cristã. Estamos trazendo aqui as referências bíblicas e também vamos trazer daqui a pouco referências espíritas sobre este tema. Mas aqui, essa ideia de que Deus sacrificou Jesus para nos libertar do pecado, a gente tem que observar o seguinte: para libertar dos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas morais, nós devemos compreender que nós precisamos estarmos dispostos a contribuir com essa melhoria, com essa limpeza espiritual, a partir dos ensinamentos de Jesus como guia. Não é que ele vai nos salvar de graça, não. Mas os seus ensinamentos vai servir como embasamento para nosso processo de reforma íntima, de melhoria interior. Porque Jesus, meus irmãos, ele não morreu só para nos salvar. É uma incongruência isso. Ele não morreu para nos salvar. Jesus, ele viveu para mostrar o caminho da salvação para cada um de nós. Eu vou repetir. Jesus não morreu para salvar ninguém. Ele viveu. Ele precisou via carne para mostrar o caminho da salvação que nós, cada um de nós precisamos procurar. E isso é muito importante que a gente fala, porque Jesus, ele quer a nossa libertação, Jesus quer a nossa melhoria, Jesus quer que nós passemos da vida mortificada para uma vida plena e viva, mas que nós façamos a nossa parte. Não é somente chegar e dizer que estou convertido em nome do sangue de Jesus, não. É muito importante nós estarmos nesse sangue vivo de Jesus, nesse sangue dos ensinamentos de Jesus. Mas precisamos nos converter por dentro, como aconteceu com vários dos cristãos, primitivos especialmente, e vários cristãos até hoje em dia. Essa palavra salvação é muito interessante, é preciso a gente ter um cuidado com ela. A salvação, por exemplo, Emmanuel, certo? O Espírito que foi psicografado por Chico Xavier, ele diz assim, vale entender que salvação não quer dizer
coisa de graça, mas é uma reparação, Emmanuel fala. É uma restauração, é um refazimento. Portanto, para Emmanuel, salvação não é ganhar o reino dos céus de forma assim, de graça, né? Não é o encontro com o paraíso após a morte. Salvação é, segundo Emmanuel, libertação. Libertação de compromissos, é regularização dos nossos débitos, é nós compreendermos a vida plena, que é a vida do Espírito. É muito interessante isso, meus irmãos, para que a gente possa compreender verdadeiramente o que é a Páscoa no seu sentido mais pleno. Páscoa é a libertação do entendimento maior que nós precisamos ter. Olha só, Valmor está colocando aí um primeiro comentário, que precisamos praticar os ensinamentos de Jesus, ou seja, praticar o que professamos, exatamente, ter coerência, certo? Porque nós costumamos dizer assim, nós estamos na Semana Santa, né? Para nós espíritas, todas as semanas são semanas santas. Nessa semana aqui a gente está apenas assim, lembrando, fazendo uma reflexão sobre o processo de morte, de vida, de ressurreição de Jesus, mas dentro de um contexto importante de ensinamentos espirituais que ele representou para cada um de nós, né? Ou seja, tivemos aqui as 3 representações ou simbologias da Páscoa. Pagã, a simbologia dos fenômenos agrícolas, a Páscoa hebraica, na simbologia da libertação do povo hebreu, e a Páscoa cristã, na simbologia de Jesus, como símbolo de libertação e de salvação espiritual. São 3 contextos interessantes que nós precisamos compreender para entender o porquê de nós, todos os anos, a gente está aqui refletindo sobre esse importante período da nossa vida religiosa, né? E o Espiritismo, o que é que o Espiritismo diz a respeito? O que fala a respeito, né? A gente vai entrar aqui numa seara de que é importante, não somente os irmãos espíritas compreenderem, são visões ou são mensagens que foram trazidas pelos espíritos sobre temas correlatos à questão da Páscoa, à questão da salvação, à questão da ressurreição e assim por diante. E a gente vai trazer aqui alguns pontos que o Espiritismo acrescenta, né, nesse debate sobre essa Páscoa cristã, que nós, todos os anos, refletimos sobre essa salvação, sobre essa libertação. O Espiritismo, ele fala primeiramente sobre a morte de Jesus, né? Para o Espiritismo, não ocorreu a volta do corpo físico de Jesus para o plano espiritual, mas do corpo espiritual, né? Que se apresentou perispiritualmente aos apóstolos, aos discípulos, né? Jesus, ele mostrou tudo isso, mostrou justamente o que ele venceu a morte, essa morte física, e ele trouxe muito bem essa questão da ressurreição como esse voltar ao plano espiritual, ressurgir. Jesus, ele trouxe isso. Ele mostrou que a morte não era o fim, mas era o começo de uma nova etapa, a etapa da nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. E o interessante é que o Espiritismo, ele tem uma relação também, que nós precisamos fazer aqui, com os cultos exteriores, né? As pessoas perguntam assim, e o Espírito, na Semana Santa, tem algum tipo de culto exterior, de missa, de alguma coisa, como tem na doutrina católica, ou assim por diante, né? Tem algum culto que faz essa referência sobre a Páscoa? Aí eu digo para vocês, meus irmãos, que não. O Espiritismo não faz comemoração de Páscoa, uma vez que não pratica nenhum tipo de culto exterior. Não tem. No entanto, tem. Muitos de nós falamos nas nossas preleções, né, espíritas sobre os significados da Páscoa, a representação da Páscoa, mas principalmente no sentido de trazer a representação da história viva de Jesus, não somente da morte dele, da ressurreição dele, mas justamente sobre os significados que estão na mensagem subliminar da mensagem de Jesus, nesse processo de evolução e de crescimento espiritual de cada um de nós, né? A gente pode dizer que não existe nenhum tipo de culto espírita aqui de Páscoa. Não existe casamento, não existe nada disso no espiritismo, né? Na tradição judaico-cristã, existe a imolação do cordeiro. Na tradição cristã, né? Também vem a questão do próprio Jesus, que foi imolado como cordeiro de Deus, né? Olha só, deixa eu ver, tem um questionamento aqui de Valmor, que ele diz, você vai falar alguma coisa sobre os fenômenos de materialização?
Irmão Valmor, não vou falar hoje, não. Agora, se você quiser fazer qualquer referência aí para que a gente entenda a relação da questão da materialização com o tema da Páscoa, eu não sei qual é a referência que você está fazendo aí, né? Mas se você colocar, a gente pode colocar a nossa opinião sobre isso, né? Ou se você quiser, pode colocar a sua opinião sobre esse fenômeno de materialização, tá certo? Aqui a gente está trazendo mais essa visão da Páscoa mesmo, da representação, da simbologia, do que o Espiritismo fala, uma coisa mais light, mais suave para a gente compreender. E a gente observa, o Espiritismo fala sobre isso, sobre essa apresentação de Jesus em termos de espírito, né? Desse ponto importante. Nós também podemos colocar que o mais importante não é a morte e o sangue de Jesus, mas é o que Jesus representa enquanto corpo de ensinamentos. Para o Espiritismo, Jesus é considerado como o modelo e o guia para toda a humanidade, independente de ser cristã ou não. E esse conceito de Jesus como um modelo, como guia, está no Livro dos Espíritos. E esse corpo de ensinamentos, esse corpo vivo de Jesus, eles precisam ser analisados no seu conjunto. Por que é que eu estou dizendo isso? Porque a gente não pode analisar somente esse período da morte e ressurreição de Jesus. Esse momento da morte e ressurreição de Jesus é um momento importante para nós refletirmos, mas nós precisamos compreender toda a mensagem de Jesus até antes dele nascer, das profecias, da vinda dele, do nascimento dele, da vida missionária de Jesus. Nós precisamos compreender tudo isso, e da morte e ressurreição também. Por que é que eu estou dizendo isso aqui? Porque o Espiritismo diz, nós não podemos ver somente a passagem de Jesus, a volta para o plano espiritual, mas a vida dele, que ele representou, esse corpo de ensinamentos que para o Espiritismo nós consideramos ele como o modelo e o guia. Não é verdade, meus irmãos? E nós podemos dizer que a Páscoa simboliza para nós espíritas uma das últimas lições de Jesus aqui no plano terráqueo, né? Essa lição de vencer as iniquidades. O que seria vencer as iniquidades? Seriam as injustiças, as transgressões que existiam muito na sua época, que ele venceu por tudo isso. As pessoas achavam que acabando com o corpo físico dele, ia acabar com o corpo dos seus ensinamentos, e não acabou, meus irmãos e minhas irmãs. A mensagem de Jesus perdurou, porque a mensagem de Jesus, ele fisicamente acabaram com o corpo dele, mas ele ressurgiu no plano espiritual. Mas o mais importante que isso, os ensinamentos deles asseguraram a cada um de nós um arsenal de conhecimentos para a nossa evolução espiritual. E esse arsenal de ensinamentos, eles são eternos e estarão conosco. E nós podemos dizer que esses ensinamentos são bússolas para cada um de nós, nesse plano que nós estamos. Deixa eu ver aqui, ó. Vamos estar colocando aqui. Sim, é porque a aparição de Jesus entre os apóstolos certamente pode ser explicado sobre essa ótica, a capacidade que ele teve de se materializar como a aparência do seu corpo físico. É verdade, viu, Valmor? Essa questão que você coloca é muito importante. Não seria o tema principal da minha exposição hoje, mas a gente pode abordar sobre esse tema. Que você está colocando aqui, a questão da aparição de Jesus, entre os apóstolos, né? A aparição de Jesus sobre os apóstolos, a doutrina espírita, ela explica muito bem que a aparição foi perispiritual. Jesus, quando ele saiu do túmulo, né, ele apareceu para discípulos, apareceu para apóstolos, e teve até pessoas que pegou nele, viu que parecia que ele estava vivo. Teve pessoas que achou que ele até estava com o corpo físico vivo, mas não, era o corpo perispiritual que se apresentou. E, se eu não estou enganado, Jesus não se deixou tocar por ninguém. Nesse momento do sepulcro até o seu aparecimento entre os apóstolos e a sua volta para o plano espiritual. Mas você tem razão, esse fenômeno que aconteceu com Jesus foi uma materialização do perispírito de Jesus, que ele apareceu para as pessoas. Inclusive, os primeiros que viram Jesus nem reconheceram Jesus, só depois. E algumas pessoas vieram reconhecer, mas os primeiros que viram lá, os primeiros discípulos, que encontraram ele na estrada de Emaús, não reconheceram Jesus. Mas foi uma materialização, sim, né? O Espiritismo, ele explica sobre isso
E tem até debates muito fervorosos dentro do espiritismo, né? Que fala até, não sei se vocês já ouviram falar do movimento do rostanguismo, né? Que fala da questão do Jesus fluídico, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas é bom pesquisar, né? Que fala que Jesus ele não teve um corpo material, mas teve um corpo fluídico, né? Que é uma tese que, na minha opinião, não é uma tese muito forte, porque Jesus ele precisou realmente de estar momentaneamente em um corpo físico, não diferente de cada um de nós. E quando ele foi para o plano espiritual, quando ele voltou, ele se apresentou não com o físico, mas o corpo do perispírito, né? O corpo espiritual dele, né? Mas esse debate é um debate muito forte da questão do Jesus fluídico. Inclusive, muitas pessoas assim, até se dividiu algumas opiniões dentro do movimento espírita, né? O evangelho de Rusteng, né? A senhora falava muito sobre esse evangelho, né? Mas, na minha opinião, não é uma tese que, para mim, seja muito consistente. Mas vocês podem pesquisar sobre e vocês verem se tem lógica ou não. Na minha humilde opinião, eu acho que Jesus não foi um ser fluídico durante a vida, né? Não, ele foi um ser que ele precisou reencarnar e para passar pelas experiências que ele necessitava. Quando ele depois se materializou, ele realmente estava com o corpo perispiritual, que acontece com ele como com qualquer um espírito, né? Essa apresentação perispiritual, como aconteceu com Jesus. Ok, vamos para frente? Eu não sei se ajudou em alguma coisa na sua pergunta. Vamos fazer algumas reflexões importantes, né? Reflexões espíritas sobre a Páscoa, né? Uma primeira reflexão que eu quero trazer para vocês sobre o sentido da Páscoa, nós trouxemos aqui o significado que está tanto dentro do contexto da Páscoa pagã, como a Páscoa hebraica, como a Páscoa cristã. Todos esses contextos históricos que trazem uma coisa importante, um fio importante, que é o fio da libertação, que leva a uma coisa importante que nós trazemos, que é o conceito de liberdade espiritual. A evocação que a gente traz aqui da liberdade, tanto no sentido do judaico, como no sentido cristão, principalmente, que é uma busca necessária e importante para cada um de nós, homens e mulheres, né? É a primeira reflexão que o Espiritismo traz. Nós precisamos realmente de uma liberdade espiritual. E esta salvação e este processo de passo à frente, ele vai se dar a partir do momento que nós compreendemos e despertamos espiritualmente. E a mensagem de Jesus, essa mensagem de salvação, de renovação, como o próprio Emmanuel coloca, de reparação, de refazimento, de colocar coisas nos eixos, no lugar, a partir do momento de erros de várias encarnações, a gente está começando a cair a ficha e ver, eu estou errando aqui e vou me melhorar. A mensagem de Jesus vem para isso. É um primeiro contexto, liberdade espiritual, que é muito importante. Olha só, deixa eu botar aqui outra opinião de Valmor que ele está colocando. Me perdoe pela minha intervenção, mas a curiosidade foi mais forte. Não, Valmor, foi até bom a gente colocar isso aí. E se você quiser aprofundar um pouco mais sobre essa questão de materialização de Jesus fluídico e de Jesus matéria, a obra de Jean-Baptiste Rustem, depois eu posso até passar para vocês aí. Eu não sei, é em francês o nome dele, eu não sei escrever direito, mas Jean-Baptiste Rustem, Os Quatro Evangelhos. Pode pesquisar na internet que vocês vão encontrar. E você, como uma pessoa muito curiosa, né, Valmor? Eu gosto de pessoas assim. Tenho certeza que você vai pesquisar sobre Os Quatro Evangelhos de Jean-Baptiste Rustem, né, que traz um pouco sobre essas questões. Agora, tenha cuidado com a leitura, porque é uma leitura assim, muito densa, e é uma leitura que traz assim, até alguns conceitos que eu não concordo com os conceitos de Jean-Baptiste Rustem. Mas é bom a gente ver. É importante nós lermos tudo. Porque a partir do momento que nós lemos as coisas, nós temos uma compreensão maior de como se posicionar diante daquilo que nos é solicitado. Eu não costumo descartar nada que vem em termos de conhecimento, eu costumo analisar tudo que vem. Mesmo que eu depois descarte algum desses conhecimentos que eu não concorde com ele. Pelo menos no nível de compreensão que eu tenho das coisas. Certo? Outro ponto importante, meus amigos e minhas amigas, é com relação à transformação íntima que Jesus propõe, né? Que a Páscoa também leva-nos a essa transformação íntima, a transformação do homem, da mulher,
velho, para o homem e a mulher nova, através do conhecimento desse mesmo, que é o que Jesus propõe, através do bom combate, como a gente sempre fala, através do processo de reforma íntima que nós necessitamos fazer a todo momento, principalmente nessa encarnação. Este ponto é muito importante, meus irmãos e minhas irmãs. O grande objetivo de estarmos aqui na Terra, dessa encarnação, estamos aqui para nos melhorar, para nos transformarmos intimamente. E essa transformação ela só vai acontecer quando nós quisermos. Não adianta dizer que eu já estou salvo em nome do sangue de Jesus. Eu não estou me desfazendo aqui de Jesus. Mas não adianta dizer que eu estou salvo com o sangue de Jesus. Se eu não faço o meu processo de melhora, transformação, não adianta chegar num determinado local e dizer que eu estou convertido para Jesus, se a minha prática, a minha profissão de o credo, ela não bate com o que eu falo. Precisa ter uma consonância entre uma coisa e uma outra. Se eu me digo cristão, preciso mostrar-me cristão, não para os outros, mas para mim mesmo. Esse processo de transformação depende de nós, não é de Jesus. O que Jesus quer é que nós façamos a nossa parte, né? Outro ponto importante é a questão da valorização da vida, que é o que Jesus propõe para nós pensarmos também. Os espíritos nos dizem que cada encarnação tem uma importância muito grande para o ser espiritual. Até diz que a encarnação mais importante da nossa vida, da nossa existência, é essa. Que é essa que eu estou tendo a oportunidade única de me melhorar. Esse é outro ponto importante. Vamos valorizar cada vez mais a vida, essa vida tão complexa, essa vida tão difícil para muitos, essa vida tão cheia de teias que muitas vezes a gente não compreende o porquê de estarmos em determinada família, o porquê de estarmos em determinada religião, em determinados trabalhos e assim por diante. Tudo tem um porquê, meus irmãos, e precisamos valorizar a vida e todas as experiências que a vida nos propõe. Isso é importante a gente ver. Outra coisa importante nesse momento de Páscoa que nós precisamos refletir é sobre a necessidade de amor ao próximo. Por que eu coloco aqui? Porque esta necessidade de amor ao próximo, ela está na base dos ensinamentos de Jesus até o último momento da morte, crucificação e ressurreição de Jesus. Ele evidenciou essa necessidade de nós amarmos ao nosso próximo, de nós amarmos a nós mesmos, de nós termos essa compreensão maior das coisas. É muito interessante nós entendermos um pouco mais sobre isso, meus amigos e minhas amigas. Outra coisa importante que a gente precisa colocar em pauta nesse momento de Páscoa não é sobre a morte de Jesus, mas é sobre a vida e os ensinamentos de Jesus. Nós podemos observar que foram muitas as passagens de Jesus que trouxeram ensinamentos importantíssimos para cada um de nós. Por exemplo, no Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, né, que Jesus traz muitos conceitos importantes para a nossa vida espiritual. O próprio Gandhi, ele evidencia a importância do Sermão da Montanha. Gandhi não era cristão, mas ele evidencia a importância do sermão e disse sim, que se destruísse todos os livros espirituais e sobrasse somente o Sermão da Montanha, ele não falou nem a Bíblia, só o Sermão da Montanha já estava preservado todo o acervo espiritual da humanidade. Olha só que conhecimento e que engrandecimento tem esse espírito de Gandhi que fala isso. E o Sermão da Montanha traz coisas importantíssimas para que a gente compreenda a vida do ser espiritual. Como, por exemplo, as bem-aventuranças para aqueles que são pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, quando traz aqui a importância da humildade para cada um de nós. Quando Jesus diz, bem-aventurados são os aflitos, porque eles serão consolados. Que coisa mais linda, meus irmãos. Os sofredores, os aflitos, terão um consolo no ensinamento de Jesus, da palavra de amor de Jesus e dos Espíritos. Todos nós passamos por sofrimentos, todos nós passamos por dificuldades, mas todos nós precisamos ter a certeza de que não estamos sozinhos, estamos todos os momentos cercados de Espíritos e estamos com Jesus do nosso lado, nós não observamos isso. Quando Jesus diz, por exemplo, bem-aventurados os mansos,
porque esses herdarão os céus. É muito interessante a gente observar isso também. Deixa eu ver aqui outra opinião de Valmor. Ele diz aqui, ó, este período de pandemia está sendo muito importante como aprendizado, especialmente em relação ao acolhimento. Isso é verdade, viu, Valmor? Isso é verdade. O acolhimento é a palavra-chave. É a palavra-chave do Evangelho de Jesus também, mas de todas as religiões, as de culto africano, de matriz africana, as religiões não cristãs, de uma forma geral, todas as religiões precisam estar acolhendo as pessoas. Quando nós falamos aqui, evidenciamos o Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha é uma forma de acolhimento às almas aflitas, às almas que se propõem a estar num contexto de vida plena, de vida em abundância, nessa vida ressurgida das cinzas. Nós precisamos também analisar os diálogos de Jesus, que está lá no Evangelho, diálogos muito importantes que mostram para cada um de nós a importância de nós também dialogarmos com Jesus. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana, que é o diálogo mais lindo, quando ela diz assim que encontrou aquele que ia matar a sede, que ia matar a fome. Coisa mais linda é o diálogo de Jesus com a samaritana. Seria um tema de uma palestra aqui. Mas é para a gente refletir. Analise essa passagem bíblica de Jesus e a samaritana. Outro diálogo importante, Jesus com os doutores da lei, aquelas pessoas que se acham altamente conhecedoras e sabedoras das coisas espirituais. E Jesus veio mostrar que muitas vezes esses doutores da lei não sabem de nada. As pessoas simples têm conhecimento espiritual muito mais do que certas pessoas que se dizem sabedoras das coisas. Não é verdade? A gente vai ver diálogos de Jesus com os fariseus, que eram os falsos religiosos da época, muitos, né? E outros diálogos de Jesus que mostram a importância não somente daqueles diálogos que foram narrados, que foram descritos na Bíblia, mas esses diálogos que acontecem com cada um de nós, porque Jesus ele ainda dialoga conosco. Jesus ainda dialoga com cada um de vocês aí. Jesus dialoga comigo, com você também. É preciso a gente acordar para esse diálogo. Nós precisamos analisar, por exemplo, as curas de Jesus, as curas dos leprosos, a cura de Lázaro, a cura da viúva de Naim, uma imensidade de curas que Jesus teve. Olha só um monte de coisa que a gente precisa analisar. Essa Semana Santa. Esses ensinamentos, essa vida de Jesus, não é a morte de Jesus. No entanto, a morte e a crucificação de Jesus também foram exemplos para cada um de nós, exemplos importantes de que ele passa para cada um de nós, de ter vencido a própria morte. Essa é a dica dos irmãos que eu dou nessa semana da Páscoa, né? De analisarmos tudo isso. Tem a gente já vai partir para o final aqui, tem uma poesia que eu acho muito bonita, é do livro chamado Mãe, que é uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, uma psicografia do Espírito João de Deus, muito linda, né? Uma psicografia chamada A Cruz, que eu queria falar para vocês aqui, que diz o seguinte, que traz um pouco desse entendimento, né? Sobre esse período que a gente está passando, de pandemia, esse período de Páscoa, esse período de libertação. E o Espírito de João de Deus diz o seguinte, minha mãezinha interroga a pequena Olhos de Luz, por que razão nosso mestre preferia morrer na cruz? Não era ele o enviado, o poder do Criador? Não passou por esse mundo acendendo a luz e o amor? A velha mãe meditou e respondeu em seguida, filhinho, todo o evangelho é grande lição de vida. O horto de solidão, o calvário do tormento, são convites do Senhor na luz do desprendimento. E a cruz é a realidade, sem qualquer flor de ilusão, sem a qual não chegaremos à paz da ressurreição. Meus amigos, minhas amigas, Jesus ressuscitou. Jesus vive dentro de nós. Jesus vive na sua vida. A Páscoa não se resume a lembrar a morte e o sacrifício de Jesus, mas também é um momento de celebração da alegria e da vitória pela sua ressurreição, pelo significado da ressurreição. Porque Jesus, ele vive, pode crer no amanhã, porque ele vive e não há temor para quem acredita, para quem crê. Pois eu bem sei, eu sei que minha vida está nas mãos de Jesus,
que é vivo, mas eu, nas minhas mãos, tenho a possibilidade de ser um exemplo vivo do Mestre Jesus. Na noite de hoje, nós trouxemos aqui esta importante reflexão sobre a Páscoa, as simbologias, os significados e o que o Espiritismo fala. Para a gente fechar, vamos partir para o final da nossa reflexão de hoje, agradecendo a todos e a todas. Aleluia, Jesus, Deus de amor e bondade, Jesus, irmão nosso, os espíritos abençoados. Que neste momento, todos os espíritos abençoados em nome de Deus, em nome do Mestre e amigo Jesus, traga paz para todas as famílias. E nesta semana, em todas as semanas, que possamos estar conectados com essa energia divina do Salvador, daquele que trouxe a mensagem restauradora para todos nós. Que nós possamos estar bem no dia de hoje, estar bem com os nossos, que possamos ter uma semana maravilhosa. Na próxima semana estaremos de volta, na paz de Deus e de Jesus. Muita luz, paz e libertação. Boa noite, meus irmãos.